E aí, galera do Universo Educação, preparados para uma viagem incrível no tempo? Hoje vamos desvendar um período super agitado da história que moldou o mundo como conhecemos, o século XIX, a Era das Revoluções. Peguem seus cadernos e fones de ouvido, porque a aula vai ser demais. E antes de começarmos, já sabem, né? Deixem o like e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e compartilhem este vídeo com a galera. Assim, a gente continua aprendendo juntos. Para começar, vamos entender de onde viemos. Antes do século XIX, a Europa vivia o antigo regime. Imaginem um sistema onde o rei tinha poder absoluto. A sociedade era dividida em classes bem fechadas, nobreza e clero com privilégios e a maioria da população, o povo, sem quase nenhum direito. A economia era basicamente agrária e as ideias vinham da tradição. Mas essa estrutura que parecia sólida estava em crise. As novas ideias do iluminismo, que defendiam liberdade, igualdade e razão, começaram a questionar tudo isso. As pessoas queriam participar mais, ter mais voz. A insatisfação era enorme e o caldeirão estava prestes a explodir. E explodiu. A Revolução Francesa, lá no final do século XVIII, foi o grande marco que desmantelou o antigo regime e deu o pontapé inicial para a Era das Revoluções. Ela derrubou a monarquia absolutista e trouxe conceitos como a república, os direitos do cidadão e a ideia de nação. Mas mesmo depois da queda de Napoleão, as velhas monarquias tentaram restaurar a ordem antiga no Congresso de Viena. Não deu certo por muito tempo. As sementes da mudança já haviam sido plantadas, e enquanto a política fervilhava, a economia passava por uma transformação gigantesca. A Revolução Industrial. Pensem na vida antes. Tudo feito à mão, devagar, em pequenas oficinas. Aí, de repente, surgem máquinas incríveis movidas a vapor. As fábricas começam a pipocar, a produção explode e o ritmo de vida muda completamente. As cidades crescem de forma desordenada, com muitas pessoas saindo do campo em busca de trabalho. A Revolução Industrial trouxe avanços tecnológicos impressionantes que mudaram o jeito de produzir, de se locomover e até de se comunicar. O capitalismo se consolida como o sistema econômico dominante, com a busca incessante por lucro e a propriedade privada dos meios de produção. Mas essa transformação não veio sem custos. As condições de trabalho nas fábricas eram terríveis. Jornadas exaustivas, salários baixos, ambientes insalubres e, o pior, trabalho infantil. Muita gente vivia na miséria nas periferias das cidades. Essa desigualdade brutal gerou novas tensões sociais e fez surgir movimentos que buscavam melhores condições de vida para os trabalhadores. E por falar em identidade, o século XIX foi também a era dos nacionalismos e das unificações. Antes, a Europa era um emaranhado de reinos, cidades-estado e impérios. Mas a ideia de nação, de um povo unido por uma mesma língua, cultura e história, ganhou força. Dois exemplos clássicos são a Itália e a Alemanha. A Itália, por exemplo, era um mosaico de pequenos estados, muitos sob domínio estrangeiro. Líderes como Giuseppe Garibaldi e o Conde de Cavour, com o apoio do rei Vítor Emanuel II, lutaram para unir esses territórios e formar um único país. Foi um processo longo e cheio de batalhas, mas que culminou na criação do Reino da Itália em 1861, com a tomada de Roma em 1870. A Alemanha também era fragmentada em diversos estados independentes, o mais poderoso sendo a Prússia. Otto von Bismarck, o famoso chanceler de ferro, orquestrou uma série de guerras estratégicas contra a Dinamarca, a Áustria e a França, unindo os estados alemães sob a liderança prussiana. Em 1871, no Palácio de Versalhes, foi proclamado o Império Alemão, com Guilherme I como seu primeiro Kaiser. Essas unificações redefiniram o mapa da Europa e criaram novas potências no cenário mundial. E já que estamos falando de poder, não podemos esquecer do imperialismo europeu e da partilha da África. Com a Revolução Industrial a todo vapor, os países europeus precisavam de mais matéria-prima e novos mercados para vender seus produtos.
E onde eles foram buscar? Na África e na Ásia. A partir da Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, as potências europeias simplesmente sentaram à mesa e dividiram o continente africano entre si, sem se importar com as culturas, etnias ou fronteiras já existentes. Colônias foram criadas para explorar recursos naturais e mão de obra barata, impondo sua cultura e seus sistemas políticos. Essa exploração deixou cicatrizes profundas que reverberam até hoje. É um capítulo triste da nossa história, mas que precisa ser conhecido para que erros assim não se repitam. Enquanto a Europa expandia seus domínios, aqui na América Latina acontecia algo bem diferente: as independências. Inspirados pelas ideias iluministas, pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, os povos das colônias espanholas e portuguesas começaram a lutar por sua autonomia. Líderes como Simão Bolívar, José de San Martín e Dom Pedro I lideraram exércitos e movimentos que levaram à formação de novos países. O Brasil se tornou independente de Portugal em 1822 e a maioria das colônias espanholas conquistou sua liberdade nas primeiras décadas do século XIX. Foi um período de muita luta e a construção de novas identidades nacionais, e a busca por liberdade não parou por aí. As revoluções liberais e os movimentos operários agitaram ainda mais o século XIX. As ideias de liberdade política e direitos individuais, herdadas do Iluminismo e da Revolução Francesa, continuavam a inspirar levantes contra governos autoritários. Em 1820, 1830 e principalmente em 1848, a Europa foi palco de uma série de revoluções que pediam mais democracia, constituições e menos poder para as monarquias. O ano de 1848, conhecido como a Primavera dos Povos, viu levantes em diversos países europeus que, embora muitas vezes reprimidos, deixaram um legado de busca por direitos e participação política. E não só de política viviam as revoluções. Com as péssimas condições de trabalho geradas pela Revolução Industrial, os trabalhadores começaram a se organizar. Surgiram os primeiros sindicatos, as greves e as teorias socialistas, como as de Karl Marx e Friedrich Engels, que propunham uma sociedade mais justa e sem desigualdades. Os movimentos operários lutavam por melhores salários, redução da jornada de trabalho, segurança nas fábricas e pelo fim da exploração. Eles foram fundamentais para as conquistas sociais que temos hoje. Ufa! Que século agitado, não é mesmo? O século XIX foi uma verdadeira montanha-russa de eventos que transformaram o mundo de ponta a cabeça. Do fim do antigo regime à ascensão das nações, da fumaça das fábricas à luta por direitos, foi um período que nos legou muitas das estruturas sociais, econômicas e políticas que conhecemos. É entendendo o passado que a gente consegue compreender o presente e planejar o futuro. Espero que tenham curtido essa jornada pelo século XIX. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no Universo Educação e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhem com os amigos e deixem nos comentários qual outro período histórico vocês querem desvendar por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Fui! Universo Educação, expandindo conhecimento, um vídeo de cada vez.